Descobertas de petróleo e produção de etanol. Esses dois fatores devem fazer com que o Brasil chegue ao final da próxima década como membro de um clube muito exclusivo, o de países que têm energia de sobra para vender. Esse futuro status é bem diferente da situação atual e representa um enorme avanço em relação, por exemplo, à década de 70, quando a lenha ainda era um combustível importante e o Brasil dependia pesadamente de petróleo importado. Entre os países do grupo chamado BRIC, apenas a Rússia é um exportador líquido de energia graças às suas enormes reservas de gás e petróleo. China e Índia nem sonham com esse luxo. E o Brasil tem perspectivas ainda maiores de se projetar mundialmente com o etanol. A tendência de buscar fontes mais limpas deve consolidar o etanol à base de cana-de-açúcar como alternativa cada vez mais viável no mercado internacional. O Brasil deverá dar mais um salto nessa área com o etanol de segunda geração, cuja matéria-prima é formada por produtos atualmente descartados, como bagaço e palha de cana e sobras de colheita. Vários institutos de pesquisa desenvolvem estudos com o etanol de segunda geração. Na Exalc, em Piracicaba, o professor Carlos Alberto Labate coordena uma pesquisa sobre etanol feito a partir da casca de eucalipto. Bom, o etanol de segunda geração ele é um salto porque vai permitir o Brasil aumentar a sua produção de etanol sem com isso ter que aumentar a área de cultivo, tanto de plantas alimentícias como de produção de etanol. Com o avanço tecnológico e a expansão das lavouras, a produção nacional de etanol deve aumentar em pelo menos 150% até 2020. Além dos avanços na produção de etanol, o país também está prestes a consolidar a autossuficiência em petróleo. O Brasil ainda importa petróleo leve e exporta o tipo pesado, o que resulta em saldo negativo na balança. A previsão do governo é de consolidar a autossuficiência nos próximos anos. O grande avanço, porém, deve ocorrer quando a camada pré-sal começar a ser explorada. Com centenas de bilhões de barris, a reserva de petróleo brasileira foi a maior descoberta dos últimos anos. Mas para transformar esse potencial em realidade, o Brasil terá de superar alguns desafios. O etanol ainda enfrenta barreiras para se firmar como uma alternativa mundial. No caso do petróleo, o maior obstáculo é natural. As reservas brasileiras são muito profundas, a 7 quilômetros abaixo do leito do mar. A tecnologia para explorar é cara e a crise mundial reduziu o financiamento. Por tudo isso, o produto só é viável comercialmente com o barril em torno de $40. Mas mesmo com essas dificuldades, o potencial energético deverá garantir ao Brasil uma posição de destaque no cenário internacional nos próximos 10 anos e eliminar uma deficiência que sempre funcionou como um freio à economia nacional.